Uma das peças fundamentais que compõem o universo da DC Comics são, as poderosas e intocáveis entidades cósmicas. Elas são responsáveis por representar algum aspecto do universo e mantê-lo funcionando, como por exemplo os espectros emocionais, Tem também aquelas entidades que se rebelaram, das suas funções e causaram grandes estragos em escala multiversal, como é o caso do Anti-Monitor. De qualquer forma, cada entidade da DC possui um papel fundamental na existência, e cada novo arco dos quadrinhos descobrimos novas entidades que fornecem ajuda ou desespero aos nossos heróis. Temos aquelas entidades que todo mundo já conhece, cara, mas eu tenho algumas aqui que eu tenho certeza que você nunca nem ouviu falar. Então, se você tá afim de saber quem são essas entidades desconhecidas, se ajeita aí que eu separei algumas aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Número 1, Solaris. Solaris é um sol artificial criado no século 853, com o objetivo de aquecer parte do sistema solar. O que não sabiam é que o Solaris estava carregado de um vírus que o fez se tornar um sol tirano, que constantemente tenta destruir a Terra, e matar também o Superman. Ele tem sido um vilão recorrente aos descendentes do Superman, já que os kryptonianos são praticamente imortais ao tempo. Os filhos, netos do Superman estão todos vivos ali lutando contra o vilão, nesse século. Um dos descendentes do Superman, inclusive do século 523, acaba se sacrificando para reprogramar o vilão Solaris e trazê-lo de volta para o lado do bem. Depois de um tempo, novamente, Solaris volta a ser um vilão, mas dessa vez a Liga da Justiça, do período do tempo original, ajuda a abater esse supercomputador de uma vez por todas. Ele conta ali com manipulação de energia, principalmente energia solar vermelha, que ele utiliza inclusive contra o Superman. Ele possui uma super inteligência, por ser também um computador, pode voar, ficar invisível, cria campos de força e pode também manipular a gravidade. Lembrando que ele é do tamanho de um sol mesmo, cara, então o personagem é ridiculamente grande, sendo necessárias equipes inteiras de super-heróis para assim conseguir causar algum dano nele. Número 2, temos a entidade Mordru. Mordru foi dito como existente antes mesmo do nosso universo ser criado e existirá mesmo após o universo acabar. Ele é tão poderoso que já foi capaz de matar vários Lordes da Ordem, que é um grupo de seres mágicos ali extremamente poderosos, Como membro mais forte, o próprio mago Nabu, um mago que dá os poderes para o Senhor Destino. Ele faz parte então dos Senhores do Caos e é também imortal. Possui um grau mais avançado de magia, Pode também viajar no tempo, se teletransportar, transmutar a matéria e uma infinidade de outros poderes. Para você ter uma ideia, quando ele deu parte dos seus poderes ali para Zatanna, e também para Mulher Maravilha, as duas sozinhas foram capazes de acessar o monitor primordial e assim rasgar as páginas dos quadrinhos, O próprio Mordru foi mostrado ali caminhando nas páginas dos quadrinhos e até mesmo nas páginas que tinha espaço em branco, mostrando que ele podia vagar além das histórias, cara, meio que ele também quebrava a quarta parede e podia manipular todos os acontecimentos. Sem dúvida, ele é um dos seres mágicos mais poderosos existentes nos quadrinhos da DC, porém ele também precisa possuir alguém para permanecer na Terra e assim usar os seus poderes de uma melhor forma, então ele precisa de um hospedeiro e essa então acaba sendo a sua principal fraqueza. Em terceiro lugar, temos a entidade Pralaya. Pralaya é a personificação de todo o vazio que existia antes da criação e que existirá também depois da criação e do fim do universo. Ela é a personificação de toda a não existência, o inconsciente da própria presença, que é o Deus Supremo da DC. E ela, quando foi acordada nos quadrinhos, quase que engoliu todas as linhas do tempo. A sua única vontade é acabar com toda a existência, fazendo o multiverso retornar ao vazio original. Mesmo ela sabendo, que caso faça isso, o multiverso irá nascer novamente, Afinal, esse é o ciclo da vida e do fim do universo. Ele vai se destruir, depois vai se refazer, mas ela não tá nem aí, ela só quer acabar com ele. Ela também é dito que está além do tempo, além da vida e da morte. E personagens como Constantine, Zatanna e Madame Xanadu, cara, foram completamente imponentes contra ela, não puderam fazer nada. Nada pode existir no seu vazio. E ela afirma que até mesmo a presença, que é o Deus Supremo da Marvel, retornará para ela um dia, para esse vazio
primordial. E mesmo ela aparecendo em algumas pequenas edições nos quadrinhos da Marvel, né, no caso da Liga da Justiça Sombria, ela momentaneamente destruiu toda a criação. Isso porque era somente um dos seus avatares, né, já que ela disse que a sua forma verdadeira iria destruir a mente dos heróis que estavam ali na batalha, então ela não conseguia, né, se manifestar de forma completa. Mais um ser cósmico aí desconhecido pela maioria dos leitores, temos a Grande Escuridão. A Grande Escuridão é uma das duas entidades assim mais poderosas de toda a DC, empatada com a Presença, cara, que é a criadora de tudo ali na DC Comics. Quando a Presença disse que haja luz, as trevas que existiam, né, antes da criação recusaram, e então formaram a Grande Escuridão. E por ser uma entidade que não foi criada pela Presença, ela é a única que pode bater de frente, né, com esse Deus Supremo da DC. Quando o Spectre, um dos seres mais poderosos da DC, foi de encontro com a Grande Escuridão, ele não passava de um inseto perto dela. Ele era pouco menor do que um dedo, cara, né, desse ser cósmico. Sem contar que o Spectre tem parte dos poderes do próprio Deus da DC, do Presença, né, e não pôde fazer nada. Graças à sua influência, a DC Comics passou por um momento ali sombrio nos quadrinhos. E isso só foi se resolver após ela e a Presença chegarem em um acordo de não atacarem uma a outra. Ela possui onipotência e foi dito também que grandes vilões da DC são apenas um aspecto, né, da Grande Escuridão, como o Darkseid, Mão Negra, Homem Invertido e vários outros seres. Não existe nenhum ser na DC que consiga de fato pôr um fim na Grande Escuridão, inclusive ela que é responsável atualmente por trazer uma nova crise multiversal aos heróis dos quadrinhos da DC. Número 5, temos a entidade Crona. Crona pertencia à raça dos Malthusianos, né, os mesmos que acabaram formando depois os Guardiões do Universo, aqueles que dão os poderes ali para os Lanternas Verdes. Graças à sua reprogramação nos Caçadores Cósmicos, o setor 666 foi dizimado e de lá surgiu a tropa dos Lanternas Vermelhos. Crona então criou uma máquina para ver o início da criação, algo que era proibido pelos Malthusianos, e assim Crona acabou fazendo uma das piores coisas. Ele dividiu o multiverso em um multiverso de matéria e um multiverso de antimatéria. Depois disso, então, ele foi banido pelos seus atos e se tornou ali uma forma de energia vagando pelo universo. Inclusive a culpa, né, disso, dessa raça dos Malthusianos, fez ali os restos dos Malthusianos se tornarem os Guardiões do Universo, né, a fim de proteger os universos. Eventualmente, Crona alcançou o reino do Necron, o Senhor dos Mortos, e o aspecto da própria morte, cara, e se aliou também à entidade Necron. Os dois juntos acabariam por criar a Noite Mais Densa, né, anos mais tarde, uma das maiores sagas da DC. E eles juntos, né, inclusive o Crona, ajudou a transformar todos, né, os heróis ali em mortos-vivos, né, da tropa dos Lanternas Negros. Crona, então, é basicamente imortal e um dos maiores gênios de toda a DC Comics, além de ser um Malthusiano e ser tão forte quanto os outros membros da sua raça. Entidade número 6, temos o Descriador. O Descriador é um dos aspectos da Grande Escuridão que eu já mencionei, e só por essa descrição já dá pra saber que ele é sim extremamente poderoso. Ele aparece como um grande olho ensanguentado no céu, e quando aparece, faz o céu inteiro se partir em pedaços. A sua única função é de descriar. Lentamente, ele faz tudo o que existe deixar de existir até que não sobre nada. Ele não é necessariamente do mal, na verdade, nem mesmo apresentou uma personalidade nos quadrinhos. Ele tá mais pra uma força da natureza, tipo um Galactus da Marvel. Ele é imparável, cara, e provavelmente tão imortal quanto a própria Grande Escuridão, mas a Patrulha do Destino nos quadrinhos fez ele desacelerar o processo da descriação, né, a um ponto onde é quase impossível perceber que ele está fazendo alguma coisa. Então, no fim das contas, acabaram meio que resolvendo o problema que ele estava causando. Próxima entidade desconhecida, temos Imperiex. Imperiex é a personificação da entropia, do fim de tudo. Ele é a entidade que destrói universos para construir novos universos, né, a partir do antigo. Logo, ao aparecer nos quadrinhos, ele já havia destruído diversas galáxias e planetas, até mesmo vaporizando o vilão Apocalipse com apenas uma única rajada de energia. Até mesmo o Brainiac, né, que é um dos vilões ali, e o próprio Darkseid precisaram se unir para lutar contra essa entidade. Ele é tão poderoso que precisaram, em outra ocasião, de todos os heróis da Terra, cara, se uniram ali, né, para deter, né, as sondas que a entidade estava enviando. Inclusive, o próprio Brainiac, cara, ele se aproveitou dessa situação ali dos heróis para pegar para si a energia dessa entidade. E aí os heróis precisaram enviar tanto o Imperiex quanto o Brainiac para o início do universo, para que ambos fossem destruídos com isso. No total, o número de mortes foi incalculável e gerou inclusive
inclusive a morte de alguns heróis aqui da Terra, mas obviamente que depois acabaram voltando à vida de alguma forma, afinal, nenhum herói morre nos quadrinhos, sempre eles dão um jeito de trazer ele de volta. Esse aqui é super interessante. Número 8, temos a entidade Hal. Hal é um deus kryptoniano que é a personificação do Sol, adorado como o deus da luz e da vida pelos kryptonianos. Os fundadores da casa El, a mesma casa do Superman, acreditavam que os kryptonianos, nascidos com cabelos ruivos, eram um sinal da influência divina no sangue do deus Hal. E era comum então pessoas com cabelos ruivos, serem tratados como sacerdotes diretos do deus Hal. Por muito tempo foi estabelecido uma religião monoteísta, em volta de Krypton ali, onde todos adorariam somente a esse deus Hal. Mas a sua influência sobre os kryptonianos caiu em algum momento durante a chamada Sexta Era Histórica. Os kryptonianos então abandonaram o miticismo e abraçaram de vez a ciência e a tecnologia, sendo uma das raças mais avançadas do universo da DC. Assim então a história dessa entidade Hal varia um pouco, já que foi dito até o momento que ele é um ancestral do Superman, e por isso o Superman é tão poderoso, apesar de todos os kryptonianos terem os mesmos poderes do Superman, o Superman sempre se destaca porque ele é descendente dessa entidade cósmica. Mas em outros quadrinhos e outras versões isso é meio que descartado. Infelizmente o deus Hal não é um personagem que a gente vê muito nos quadrinhos, mas é um personagem bem interessante e agrega também um pouco mais ali, para a origem de Krypton e do próprio Superman. Eu tenho um vídeo no canal que eu explico um pouco mais sobre essa entidade, eu vou deixar no card aqui em cima, depois você assiste lá. Mas e aí, cara, conhecia todas essas entidades cósmicas? Eu tô pra fazer um vídeo do nível de poder ali da hierarquia cósmica da DC. Então se você quiser muito assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal que tá saindo vídeo todos os dias, hein? Te espero aqui amanhã. Valeu!